Amém? Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, aqui está a tua filha, Senhor. Oh Deus, ela tem sido obediente à tua voz, obediente ao Senhor, meu Pai, e ao seu chamado. Deus querido, usa ela, meu Deus, essa noite. Meu Deus, o que o Senhor tem para falar através dela, fala, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a palavra, Senhor Deus, que é espiritual, é o pão vivo que desceu do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, usa a tua filha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Quantos vieram para adorar o nome do Senhor nessa noite? Quantos vieram para render glória ao nome do Senhor Todo-Poderoso? Nós já podemos sentir o Senhor desde que a igreja abriu, os hinos da harpa foram entoados. Nós podemos ouvir ao Senhor através dos hinos, das oportunidades, dos testemunhos. E agora nós ouviremos o Senhor através da sua palavra. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Amém? A partir do verso 1. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Tudo é para Ele. E sem Ele nós não somos nada. Aleluia. Isaías capítulo 6, versículo 1. Amém? Aleluia. Todos encontraram? Aquele que encontrou, diga amém. Se alguém não encontrou, fala, me espera. Estou esperando. Vamos aí, eu vou falar igual meu esposo, né? Não sou baiana não, mas eu tenho paciência de esperar. Hein? Glória a Deus. Aleluia. Isaías capítulo 6, no versículo 1 vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam, uma voz do que clamava, e a casa se encheu de uma fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, aleluia. Você pode se assentar adorando o nome do Senhor. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é santo e Ele está no nosso meio. Antes de entrar nessa palavra, eu gostaria de louvar o trecho de um louvor, amém? Poder botar pausa no fundo. E eu queria que a igreja louvasse juntamente comigo, que ele diz exatamente assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Do Santo dos Santos, Tua
Santo dos Santos, a fumaça nos esconde. Só os olhos do Senhor nos vê nessa noite. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Tu tens total liberdade no nosso meio, Senhor. Vai tocando aonde precisa ter tocado. Vai curando aonde precisa ser curado nessa noite. Porque o Senhor conhece as profundezas da nossa alma. O Senhor conhece as lacunas abertas que precisa ser preenchida pelo Teu Espírito. O Senhor conhece aquilo que falta dentro de nós. Que nessa noite tudo aquilo que tem faltado começa a ser preenchido agora. Preenchido agora. Comece a nos encher, Senhor. Precisamos da Tua glória, Deus. Aleluia. Quantos aqui precisam do Senhor? Precisamos desse Deus. Ele é santo, Ele está no nosso meio. Ele está nesse lugar. E Ele tem total liberdade, Ele é santo. Assim como, aleluia, foi dizido aqui na sua palavra que santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Irmão, nós acabamos de ler sobre o chamado de Isaías. O pastor falou, Clécia, pregue sobre santidade. E se tem algo que me deixa maravilhada, é quando eu olho para a santidade de Deus. Aleluia, quando eu olho para a sua soberania, para a sua glória, para o seu poder, para a sua majestade. Esse Deus santo, esse Deus puro, esse Deus fiel, esse Deus verdadeiro, irmão. E nele não há mancha, não há pecado, não há imundícia. Porque o Deus que servimos é um Deus santo, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso. E Ele enche essa casa da sua glória para mostrar o seu poder e a sua soberania sobre cada um que está aqui nessa noite. E falar da santidade de Deus, muitas das vezes nos falta até palavra. Porque não existe Deus grande como esse Deus que nós servimos, irmão. E Isaías, ele pode contemplar um pouco desta glória, dessa santidade, desse poder divino do céu. E o que me chama a atenção é que quando ele está ali clamando, que ele recebe, aleluia, que ele começa a ter visão de Deus, que ele começa a ver anjos, que ele começa a ver a glória de Deus resplandecendo sobre aquele templo. Aquele lugar estava triste porque alguém havia morrido. O texto já começa. No ano que morreu o rei Uzias, ele vai dizer, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi a glória dele. A glória dele está no céu, mas desceu no templo e eu pude contemplar a sua majestade. Alguém saiu do trono, porque o ser humano, ele é limitado. Há um tempo que nós nascemos, mas nós iremos partir daqui não para a morte, mas para a vida. Porque aqueles que estão em Cristo, ele vive com Cristo. A nossa carne, ela vai ser enterrada, mas o nosso espírito irá entrar para as mansões celestiais. Iremos viver com o Senhor. Então quem está em Cristo, pastor, não morre, mas tem vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. E se nós estamos aqui nessa noite para participar dessa mesa santa, porque assim como o nosso Deus é santo, há uma mesa posta que é santa, e somente aqueles que estão em santidade, em obediência a Deus, podem participar do corpo e do sangue de Cristo nessa noite. Isaías vai dizer, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu pude contemplar a glória de Deus. Eu pude ver anjos voando, serafins. E ele, o que é que ele faz, irmão? Imediatamente ele se prostra, ele fica com medo. Porque a glória de Deus, pastor, nos constrange.
O poder do Senhor nos constrange de tal forma, porque não somos dignos, irmãos. Nós não merecíamos, nós não merecemos, porque somos miseráveis pecadores. Todo dia erramos, pecamos, irmão. O Senhor nos chama para viver em santidade, sim, mas santo sem pecado é somente Deus. Infelizmente nós ainda estamos nessa matéria. E essa matéria, todo dia, ela quer desviar do caminho do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos que esmurrar a nossa carne todo dia. Nós temos que lutar com ela e dizer: ei, carne, quem manda em você não é você, quem manda em você é o Espírito de Deus. Porque aquele que vive em santidade, ele tem que matar a sua carne diariamente, todo dia. Porque não tem como eu viver uma vida de santidade separada. O que quer dizer santidade? É eu viver uma vida separada para Deus, uma vida em obediência à sua palavra. É eu viver uma vida, aleluia, diferenciada, porque para muitos lá fora é loucura. Aqueles que vivem no pecado, aqueles que praticam o pecado todos os dias ali, irmão, ele não entende o que é a santidade de Deus. E quando ver alguém diferente, mas eu falo alguém diferente que vive em obediência à palavra. Eu falo alguém diferente, alguém que vive verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Eu falo alguém diferente, não é aquele que está com o microfone na mão, mas vive uma vida pecaminosa dentro da sua casa. Eu não estou falando de alguém que prega santidade, mas vive na imundícia lá fora. Eu estou falando de alguém que vive crendo que ele voltará para levar a sua igreja e que ele irá subir com ele para a glória. E por causa disso, ele rejeita os prazeres da carne para viver uma vida santa. Porque quem olha lá de fora vai dizer: para quê ir para a igreja todo dia? Para quê ir para o lugar da oração todo dia? Para que se consagrar tanto na igreja? Porque quem está lá fora não entende que nós não vivemos mais para nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu carrego marcas de Cristo no meu corpo. Nós temos que carregar as marcas. Nós temos que carregar, irmão, a nossa cruz. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Nós temos que servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ainda que alguém olhe e fale: mas para que viver desse jeito? Porque somos diferentes. Nós não estamos aqui para fazer mais a nossa vontade. Já passou o tempo que você falou: eu nasci assim, que muitos dizem, né? Eu cresci assim e eu vou morrer assim. Não, aqui o crente não é desse jeito. Nós nascemos no pecado, estamos crescendo com Cristo, iremos encontrar com Ele na glória. Iremos viver uma vida transformada pelo Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Porque nós vivemos para Ele agora, nós vivemos por Ele, nós andamos por Ele, nós pregamos por Ele, nós sofremos as lutas, perseguições por causa dEle e Ele está conosco. Porque aquele que vive em santidade, pastor, não vai achando você que ele é alisado na cabeça, não, ele é perseguido, irmão. Aquele que vive uma vida diferenciada, ele é perseguido. Quando eu olho para a palavra do Senhor e olho para a vida de José do Egito, nós vamos ver a perseguição na vida daquele homem. Os próprios irmãos, os próprios da sua casa o lançaram em uma cisterna. Eles queriam mesmo era matar, mas aquele que tem promessa, antes dele viver a promessa, ele não vai morrer. Antes de não viver a promessa, não vai ter morte, não. Mas vai ter testemunho gerado no meio da luta, no meio da perseguição. Mas Deus está fazendo você gerar. Gerar. Vai viver um propósito. Tá perseguido, foi jogado lá no fundo do poço, mas a promessa tá de pé, a promessa não morreu. Tá passando na fornalha, tá aquecendo.
descida 7 vezes, mas a promessa continua de pé. O que ele liberou, o que ele falou, irmão, continua de pé. Clécia, mas eu nem creio mais. Não interessa se você crê ou não crê, mas está de pé ainda. Ele está dizendo, está de pé. Se você crê nessa noite, ele está chamando para fora tudo aquilo que não existia mais, para trazer a existência aquilo que não existia mais na tua história, porque tem gente aqui que nem esperança tem mais, e ele está dizendo, eu chamo para fora e eu faço tudo novo. Eu chamo a existência aquilo que não existe. Esse é o Deus que nós servimos. Não adianta. Nós queremos entender, irmão, a lógica de Deus é totalmente diferente da lógica humana. Ninguém consegue compreender, aleluia, aquilo que o Senhor, Ele faz. A forma que Ele faz, o jeito que Ele faz, ninguém consegue compreender. É por isso que muitas das vezes alguém se pergunta, por que disso, por que aquilo? E é Deus falando para o melhor vir depois, para a promessa se cumprir depois. Porque antes de cumprir eu preparo. E o preparo é diferente do que a gente imagina, do que a gente pensou que seria. Que a gente pensa que o preparo é só eu estar ali no meu cantinho estudando a Bíblia, é o certo. É só estar ali jejuando, mas depois ele vai fazer você passar na fornalha de fogo para ver se tu tá resistente. Depois ele vai fazer você andar sobre as águas para ver onde é que tá a tua fé. Depois ele vai enviar o vento para ver se tu se abala ou não. A lógica de Deus é diferente da nossa. Esse Deus é um Deus santo e grande. Então nós vemos que vários que foram ali diferenciados, separados, foram perseguidos, invejados. José foi invejado pelos seus irmãos. Ele foi jogado num poço, mas o Senhor o exaltou. Mas o Senhor o levantou como governador. Por quê? Porque ele permaneceu fiel. E no secreto, quando ninguém estava vendo, é aí que Deus olha para nós, viu? É quando ninguém está vendo. É quando tá só eu e você e o prato chega. Aí você vai mostrar se tu quer estar vivendo uma vida de santidade nele ou não. Porque José, quando não tinha ninguém olhando, a mulher de Potifar foi lá e falou, venha. Ninguém estava vendo. Se ele quisesse, ele podia ir. Mas os olhos do Todo-Poderoso estavam sobre ele. Às vezes o homem não está vendo, mas os olhos do Todo-Poderoso estão olhando. Porque ele contempla os bons, os maus. Nada escapa dos olhos do Senhor. Ele poderia ter feito aquilo que a sua carne às vezes estava até querendo, mas ele falou, não, eu sou santo. Ele me chamou para ser santo. Ele me chamou para ser diferente. Eu prefiro perder a capa do que perder a minha salvação. Eu prefiro perder as coisas desse mundo, mas eu tenho a minha salvação, meu nome escrito no livro da vida. E nessa terra nós temos que perder coisas, irmão. Nós vamos perder muitas coisas nessa terra, mas que nós não possamos perder a nossa salvação. Prefira perder coisas que te tiram da presença de Deus, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar para levar a tua igreja, você suba com ele para a glória. Prefira perder emprego, prefira perder coisas que o mundo te oferece, mas não perca a tua salvação. Não perca aquilo que o Senhor preparou para você. Não foi de graça, foi igual a irmã falou aqui. Foi um preço de sangue, irmão. Foi um preço de sangue, irmão. Jesus passou por tudo que ele passou para que nós pudéssemos ser salvos. Não tem promessa mais linda do que essa salvação. Clécia, mas o Senhor me prometeu um carro, me prometeu uma faculdade, me prometeu um emprego melhor. Mas o Senhor me prometeu, sim, irmão, Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas não anule o principal, que é a salvação. Isso não pode tirar o nosso foco do céu. A salvação é o de mais importante nas nossas vidas. E nós temos que dar valor a isso.
José perseguido, preferiu perder a capa, mas o seu nome estava escrito no livro da vida, permaneceu fiel. Nós olhamos para a palavra e nós vamos ver Daniel, aonde? Em Babilônia. Ele tinha tudo, irmão, para se indignar. Por quê? Porque todos aqueles que ficaram em Babilônia, onde foi sitiada, até foi destruída, até a sua família, todos que ficaram para trás ali, muitos morreram. E ele foi levado para Babilônia cativo com os seus amigos. Mas lá a Bíblia vai dizer que ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares daquele lugar. Será que alguém está entendendo nessa noite? Nós vivemos, irmão, em Babilônia. Os manjares são oferecidos, mas é eu e você que decide no coração se vamos se contaminar ou não. É eu e você que decidimos se vamos viver uma vida de santidade ou uma vida de farsa, de máscara, de mentira, de engano. Aonde eu me arrumo, venho para a igreja, vou para casa e eu faço as coisas que o mundo me oferece. Está na hora da igreja virar igreja. Está na hora da igreja viver uma vida de santidade. Está na hora da igreja, irmão, começar a limpar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Está na hora de vivermos uma vida de verdade, não de engano. Mas tem muitos, ó, que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Mas tem muitos, irmão, que acham que estão vivendo a verdade, mas estão vivendo o engano. Tem muitos que acham que estão fazendo certo enquanto estão andando no caminho errado. Mas hoje, pastor, esse espírito do engano, a qual tem cegado o entendimento de muitos, está caindo por terra. Porque Deus está abrindo a tua visão. Deus está tirando as escamas para que você enxergue a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa noite a verdade está entrando em alguém aqui, pastor. Nessa noite a verdade está começando a movimentar algo dentro de alguém. Hoje a verdade está tirando as escamas dos olhos de muitos, para que tu comeces a ver, enxergar aquilo que a palavra diz. A partir de hoje, toda cegueira espiritual, toda cegueira, toda mentira, todo engano está caindo por terra deste lugar no nome de Jesus. Deus te chama para viver uma vida santa. A prioridade ainda continua sendo o reino. A primazia ainda é do Senhor. Aleluia, a porta ainda continua estreita. Tem muitos que chegam aqui e oferecem uma porta larga. É muito bom eu entrar pela porta larga. É muito fácil eu entrar pela porta larga. Mas de que me adianta eu entrar por a porta larga e eu perder a minha alma e eu ser lançada no fogo do inferno? Do que me adianta eu entrar pela porta larga e viver no engano, e viver na mentira, na pornografia, e viver assistindo aquilo que não agrada a Deus, e viver o Senhor está dizendo: a porta ainda continua estreita, o caminho ainda é estreito, a porta ainda ela é pequenininha. É necessário renúncia, é necessário dizer não, para que tu herde, entre pela porta estreita e uma coroa linda preparada seja colocada na tua cabeça. Mas eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer tudo do meu jeito, eu não vou ver esse negócio de porta estreita. Se prepare, porque tem um lago de fogo te esperando. Se prepare, porque os demônios serão soltos. Não foi essa palavra, mas o Senhor está falando: entrar pela porta estreita. É necessário se santificar, é necessário se separar, é necessário jejumar, é necessário orar, é necessário ler a palavra, é necessário se desviar do mal, é necessário dizer não para a pornografia, é necessário dizer não para os manjares do rei.
É estreito, irmão, é estreito. Mas é o caminho que leva à salvação. É o caminho que conduz à vida eterna. É o caminho que conduz à vida eterna. E lá não haverá morte. Lá não haverá choro. Lá não haverá dor. Lá não haverá sofrimento. Lá não haverá tristeza. Lá é igual os anjos estão dizendo agora: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Lá só exala a santidade de Deus. Não tem ninguém do que ninguém. Porque tem alguém pregando, tem alguém falando e tá achando que é melhor do que alguém. Tem alguém cantando, tá achando que canta melhor do que todo mundo. Lá não vai ter isso. Estão se achando grande demais. Estão se achando bom demais. Estão se achando grande pregador da atualidade. Cobrando 5 mil pra pregar. Cobrando 200 mil pra cantar. A porta é estreita. Não vai entrar os mercenários, aqueles que têm usurpado a noiva, aqueles que têm extorquido a lã das ovelhas, aqueles que têm mentido, falando que é o Senhor e não é o Senhor. Tem muitos falando no nome dele, tem muitos dizendo que é ele, quando ele não tem nada a ver com a história. Tem muitos correndo atrás de profetada. É um correndo atrás de profecia pra lá, é outro correndo atrás de profecia pra cá. Mas a Bíblia tá lá dentro da sala dele, do lado da cama empoeirada. Porque não é Bíblia. Porque quer ouvir alguém massagear o seu ego. Porque quer ouvir alguém dizer que ele é bonitinho, que ele é bonzinho, que ele vai casar, que ele vai enricar, que ele vai... A porta é estreita. O caminho é estreito. E hoje Deus não me trouxe para massagear ego de seu ninguém. Hoje Deus me trouxe aqui. É noite de viver em santidade. É noite de se consertar. É noite de largar o pecado para viver uma vida em santidade. Uma vida em arrependimento. Arrependimento genuíno. Porque o arrependimento verdadeiro, ele nos transforma. Quando o arrependimento é verdadeiro, a glória de Deus desce sobre as nossas vidas. O perdão dele nos alcança. O Senhor está dizendo: é noite de se arrepender e praticar, voltar às primeiras obras. É noite de voltar ao primeiro amor. É noite na igreja clamar. Jesus Cristo está às portas, igreja. Jesus Cristo está voltando. E como nós estamos diante dessa santidade divina, será que se Ele voltar agora, nós subiremos, irmãos? Como estão as nossas vestes? Alguém às vezes vai deixar de subir porque não tem coragem de perdoar. O orgulho fala mais alto. Irmão, não perca a tua salvação por causa do orgulho. Mas peça para o Senhor te ajudar, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas dificuldades. Não perca a tua salvação, irmão, por causa de uma mentira. Não perca a tua salvação por causa de ninguém. Porque o mais importante é a nossa salvação. Irmãos, quantos nesse exato momento estão no inferno, estão gritando e pedindo a Deus uma oportunidade que eles não têm mais? Quantos estão lá agora dizendo: Deus, eu ouvi a missionária Clécia dizendo que o Senhor iria voltar. Eu ouvi o pastor Leandro, Senhor, e olha onde eu estou, eu não pratiquei a palavra. E os dentes estão rangendo, e a pele está sendo queimada, e os corpos estão sendo torturados, e o desejo de estar aqui onde você está agora é grande. E Ele nos dá essa oportunidade aqui agora para dizer: ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. O tempo é agora, o tempo é hoje, não deixe para amanhã. Participe desse corpo hoje, dignamente, como diz a palavra. Porque aquele que não participa dignamente se tornará réu. Aquele que não participa desse corpo, irmão, com verdade, com sinceridade, sem perdoar o seu irmão, o céu está vindo. Então, se precisar, bata a pessoa, peça perdão, abraço. Se precisar, ligue, peça perdão. Se precisar, faça diferente. Porque mais vale o teu nome escrito no livro da vida do que o orgulho tomando conta do teu coração, do que a sujeira, o engano. Mas não tem nada a ver, não pode participar de qualquer jeito, não. Porque aqui é santo, o sangue é santo, o pão é santo, tudo que tem aqui é santo. Então somente os santos podem participar. Aqueles que estão com a vida no altar, aqueles que estão, meus filhos amados, diante de Deus, com sinceridade, com verdade. Muitos participam dessa mesa de qualquer jeito. Muitos participam dessa mesa santa de qualquer forma. Dê valor ao sangue de Jesus naquela cruz. Dê valor ao corpo dele moído. Aleluia, cortado. Oh, irmão, dê valor a esse sacrifício vivo por amor a nós. Hoje ele nos chama
a refletir. Hoje é uma noite de reflexão. Como que nós estamos diante do Senhor? Como que nós estamos diante dele? Isaías contemplou a santidade de Deus. E ele diz, e ele grita: ai de mim, Senhor, e sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Imediatamente, quando ele contempla, pastor, a santidade de Deus, a glória de Deus, ele se lança, ele começa a pedir perdão. Ele acha que ele vai morrer naquela hora, mas deixa eu te dizer algo: quanto mais nós nos aproximamos dessa santidade, mais essa santidade nos transforma. Porque nós começamos a olhar para dentro de nós, não para o pecado do nosso irmão. Se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz dentro de nós, é fazer nós enxergarmos as nossas falhas, aonde precisa ser mudado, aonde precisa melhorar. Ele nos conhece, e é por isso que ele traz a memória. Olha, filha, é necessário mudar isso. Vamos, eu te ajudo. Vamos, eu seguro na tua mão, tu vai conseguir. Quando nós damos ouvido ao Espírito Santo de Deus, o arrependimento é verdadeiro. Ah, irmão, a glória de Deus é derramada sobre a nossa vida. O perdão de Deus alcança a nossa alma. Porque o desejo de Deus não é nos ver perecendo, mas é nos ver, irmão, cada dia se achegando mais perto dele. Isaías pensou que ele ia perecer porque viu a glória de Deus, mas não. O Senhor falou assim: hoje, porque tu reconheceu. Quem fala contigo sou eu. Porque tu reconheceu que essa santidade que tu está vendo não é do homem, mas é de Deus. Eu vou te levantar, Isaías. Eu vou te usar, Isaías. E é no tempo, irmão, onde o povo estava de coração endurecido. Ninguém queria ouvir a palavra. Mas quando a glória de Deus nos enche, ele nos dá ousadia para anunciar a sua palavra com poder. Ele nos dá ousadia para entrar onde muitos não têm coragem de entrar. Ele nos dá ousadia para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quer quem quer escutar, quem ainda não quer escutar. Mas ele nos enche de ousadia para que a palavra dele se cumpra. Imediatamente, quando o anjo vem com uma brasa viva, ele pega a brasa viva. Irmão, olha como é a santidade de Deus. A Bíblia vai dizer que os anjos cobriam, irmão, seus pés, cobriam seus rostos. Os anjos se cobriam porque a glória de Deus era tão grande que até os anjos do céu se prostravam diante desta santidade. Que tamanha santidade! Que glória é essa, irmão? Que poder é esse? Que Deus é esse? Que até os anjos reverenciam a esse Deus poderoso. E muitas das vezes o crente entra de qualquer jeito, não tem reverência na casa do Senhor. Não tem reverência. Entra de qualquer jeito, adora de qualquer jeito, irmão. Se prostre com o rosto no chão. Não rasgue a tua veste, nessa última rasga o teu coração. Rasga o teu coração, reverencia ao Deus que te chamou para viver uma vida santa. Até os anjos se cobriam. Que glória é essa? Ele dizia: a terra toda a terra. Essa igreja, como na verdade agora, está cheia da glória dele. Porque a glória dele, mas ele quer dividir. Ele quer que você sinta, ele quer que você experimenta, ele quer que você entra, ele quer que você se aprofunde. Você entende isso? O anjo tocou com a brasa viva na boca, nos lábios de Isaías. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de por nós? Antes de Deus te enviar, ele vai te tocar de uma forma sobrenatural. Primeiro ele vai nos encher, transbordar em nós a sua glória, para que nós possamos anunciar a sua palavra. É necessário ele preparar para nos enviar, nos encher de poder e de ousadia, porque enfrentaremos, irmãos, potestades, demônios, legiões, e não é brincadeira. Não é brincadeira. Por isso que o Senhor nessa noite ele quer encher a sua igreja. Você que quer ser cheio, se coloque sobre seus pés. Quem tiver um celular, me arrume aí que eu vou louvar rapidinho. Aleluia, glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Engrandecido é o nome do nosso Deus. A igreja vai adorando. A igreja vai adorando, glorificando ao nome do nosso Deus. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ele é santo. Cada igreja que adora, que vive em santidade. A palavra foi dura, mas a glória do Senhor está sendo derramada. Porque ele corrige o filho que ele ama. O Senhor, ele fala para conserto, mas também para te encher da glória dele. Porque quando o arrependimento, a glória desce, o poder desce, e você sai daqui transformado. Quer sair daqui transformado? Quer sair daqui mudado? Então vamos adorar o nome desse Deus. Oh, Senhor, a tua igreja te adora nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.